Muito bem, vamos lá. Mais uma semana com o quadro Correspondente Médico, mais um dia. Lembrando que você também pode participar com a gente, não é mesmo, doutor? Pode mandar pergunta, mandar dúvida. Aliás, tudo bem, doutor? Como vai? Nem lhe cumprimentei, Tudo que ótimo, coisa. Tudo ótimo, é isso mesmo. Hashtag Correspondente Médico, a gente espera a sua participação. Todos os questionamentos, as dúvidas, se você tiver aí alguma ideia na sua cabeça, pode mandar, que eu estou com o Twitter aberto aqui para a gente poder conversar. Muito bem, vou trazer então o nosso primeiro tema, que é para falar a respeito da Vanusa, a cantora que morreu neste fim de semana. Ela estava com 73 anos, foi encontrada já sem vida na casa de repouso em que ela vivia há 2 anos em Santos, no litoral aqui de São Paulo. Recentemente, a cantora chegou a ficar internada por causa de uma pneumonia, mas ela melhorou e há cerca de um mês teve alta. Só que, segundo a família da cantora, neste fim de semana, um dos funcionários dessa casa de repouso entrou no quarto da Vanusa e acabou encontrando já Vanusa sem respirar, chamou uma ambulância porque percebeu que algo não estava bem, só que Vanusa já estava sem vida, morreu na casa de repouso mesmo. A saúde da artista teve uma grande piora nos últimos anos por causa de uma depressão e o uso excessivo de medicamentos. Bom, doutor, eu gostaria de tratar 2 aspectos: a insuficiência respiratória e a depressão na terceira idade, levando em conta que Vanusa já tinha mais de 70 anos. Primeiro, sobre a insuficiência respiratória. Eu sei que parece básico, mas é sempre importante perguntar novamente. O que, de fato, pode causar uma insuficiência respiratória? Elisa, a função do pulmão é fazer troca gasosa. É pegar o oxigênio que existe na atmosfera e liberar gás carbônico, que é produto do metabolismo das células. A gente chama desse processo hematose. Quando isso não acontece de uma forma adequada e o organismo sofre com a falta da entrada de oxigênio para dentro do próprio corpo, a gente tem um quadro considerado como insuficiência respiratória. Existem diversas causas que podem provocar esse mal, como, por exemplo, doenças próprias do pulmão. Então, quando a gente pega o histórico dela, de uma pneumonia ou de uma infecção que acometa os alvéolos, acometa as células que fazem essa troca, a gente tem uma insuficiência respiratória declarada. Levando em consideração que ela tinha alterações neurológicas, provavelmente decorrente de uma doença neurodegenerativa progressiva, o comprometimento do tronco cerebral e de nervos responsáveis pelo processo de deglutição e que impedem que a saliva e o alimento entre para dentro das vias aéreas do pulmão, uma explicação possível para que isso venha a acontecer seja essa perda desse controle, dessa proteção, com uma insuficiência respiratória secundária a esse mal estabelecido. Você tem alguma pergunta também para compartilhar aqui com a gente? Tem alguma dúvida? Pode mandar. E mais, sobre depressão na terceira idade. Você quer perguntar alguma coisa? Aí na sua casa, na sua família, você tem alguém, algum idoso que esteja com depressão, sofrendo disso? E eu já compartilho, já emendo aqui, compartilho com o senhor, doutor. É comum depressão na terceira idade? E mais, o que de fato costuma causar uma depressão para quem já está com essa idade? É assim, Elisa, a depressão não é tristeza. Não é um sentimento ruim, é uma doença que existe no cérebro, propriamente dito, que tem correlação com alguns circuitos neuronais, que tem relação com alguns neurotransmissores, e a manifestação clínica é aquela que a gente conhece: perda de sentido para a vida, perda de energia para fazer as coisas, alteração do hábito do sono, do hábito da alimentação e muitas outras. Muitas vezes a própria depressão ela pode ser confundida com uma demência, por exemplo. Tanto é que quando você investiga um paciente que chega para você na terceira idade com algumas alterações sugestivas de perda de memória, perda de atenção, isso pode ser a manifestação clínica da depressão, que tem duas características básicas, tanto a parte emocional, que é o que a gente está mais acostumado de falar, mas também existe uma correlação com a parte cognitiva. Então, a perda de habilidades mentais podem, na verdade, não significar uma demência, como, por exemplo, Alzheimer, demência frontotemporal, doença dos corpos de Levy, ou então uma hidrocefalia de pressão normal, mas, na verdade, ser a manifestação clínica de uma depressão. Por isso que é tão importante fazer o diagnóstico preciso e estabelecer o tratamento, porque seria um tipo passível de reversão quando a gente fala da manifestação desse quadro que pode parecer uma depressão. Só para compreender melhor, doença dos corpos de Levy, foi isso? Isso. O que é isso? É um tipo de depressão né, que acomete o cérebro, não é tão comum quanto o Alzheimer e se caracteriza
por além da perda cognitiva, com alucinações visuais e alterações da percepção. E até uma informação interessante, já que o senhor falou a respeito de doenças degenerativas, na terceira idade, a família da cantora informou que ela sofria de uma doença neurológica semelhante ao Alzheimer e que leva à demência. O que de fato pode ser essa doença, doutor? E até que ponto essa doença tem relação com a depressão? A gente pode pensar assim, em termos de estatística, depois do Alzheimer, a forma mais comum de alteração cognitiva seria a demência cerebrovascular. Então, pequenos derrames, pequenos AVCs vão se acumulando no decorrer do tempo, o cérebro ele fica acometido e a manifestação clínica é dessa perda da capacidade mental. Mas também poderia ser uma demência frontotemporal, que é um outro tipo de demência, demência dos corpos de Levy e até mesmo, que não foi falado nada em cirurgia, uma questão progressiva de uma hidrocefalia de pressão normal. E quando a gente fala em demência, já que o leque é tão amplo, ele tem alguma conexão com uma questão genética? Então, se o meu pai ou minha mãe tiveram alguma demência, sofreram de Alzheimer ou qualquer outra doença, isso é um motivo para que eu tenha de ficar preocupada? Quando existe o diagnóstico, de fato, de demência, ansiedade na família com parentes de primeiro grau, a chance da próxima geração manifestar clinicamente a doença é maior, mostrando que existe sim uma transmissão genética do problema. Mas não só isso, o meio ambiente, o contexto em que a pessoa vive, a realidade dos fatos, pode ser o divisor de águas e o que leva a pessoa, então, até a manifestação clínica da doença. Enquanto isso, eu trago o nosso próximo tema, porque nesse fim de semana teve um acidente gravíssimo numa competição de motovelocidade, de motociclismo, com o atleta Matheus Barbosa. Ele sofreu um acidente ontem durante uma etapa da competição Superbike Brasil, é a principal competição do país. O que aconteceu? O Matheus perdeu o controle da moto, acabou batendo contra um pilar de sustentação. Isso foi em Interlagos, em São Paulo. A gente não vai colocar aqui a imagem do acidente, até porque é uma imagem forte, mas mostra nitidamente que o atleta vinha numa curva e perdeu o controle e, de repente, a moto saiu do circuito e acabou batendo de frente com uma pilastra. Doutor, está aqui o Matheus, inclusive, 22 anos. Os atletas que participam desse tipo de esporte, eles já estão se expondo a um perigo grande, porque é uma moto, você não tem a cápsula, quando a gente fala do carro que tem a cápsula em volta, você não tem essa proteção e mesmo com todos os equipamentos de segurança, você se expõe a uma velocidade muito grande. Interlagos, com moto, naquela reta, a moto chega a aproximadamente 250 km por hora, então é uma velocidade muito grande. E quando acontece um acidente tão grave, é um susto tremendo para a equipe e principalmente para a família. Então, é quase como se rolasse um bloqueio mental nessa hora, de entender como que tudo acontece, porque é uma questão de segundos e, de repente, a pessoa já não está mais viva. A gente percebe que é uma questão do tudo ou nada, né? Existe uma fragilidade grande do nosso corpo físico, tanto é que se você pegar um velocista, talvez o mais potente do mundo, chega a 20 km por hora, um pouquinho mais, é muita coisa. E se você colidisse um ser humano com outro, seria uma colisão de 40 km por hora. Quando a gente coloca a motocicleta, o automóvel ou qualquer outro dispositivo que coloque velocidade dentro da nossa projeção física, existe toda a questão do impacto, que por mais que você tenha aparelhos de proteção, eles não são suficientes para garantir uma lesão definitiva no órgão nobre, que é o cérebro. E a família, evidentemente, fica num choque tremendo, né? Porque você perde um filho, perde um neto, perde um sobrinho. Agora é lidar com essa dor. É difícil, é um momento de ressignificar. É lógico que, independente do que tenha acontecido, eu tenho certeza que ele estava fazendo essa prova, querendo fazer essa prova, motivado, fazendo de uma forma profissional, com muita seriedade. Não foi uma coisa leviana, não é que perdeu a vida porque se arriscou de uma forma boba. Não, estava trabalhando, porque a gente sabe que o esporte, principalmente o radical, existe um quê de ousadia, sim, nem todo mundo tem coragem de lidar com a velocidade, né? São poucas pessoas, entendem que existe uma questão de controle mental muito rápido, um segundo, que é praticamente nada, para quem trabalha com velocidade, representa muita coisa. Está aí o exemplo. Então, é um momento de ressignificação. Doutor Fernando Gomes, nós temos aqui uma presença no nosso telão, porque agora o Novo Dia não é apresentado por uma dupla, é apresentado por um trio. Temos Luciana Barreto aparecendo aqui, ou seja, mais um ser humano com ideias maravilhosas, trazendo perguntas também para o senhor, viu, doutor? Maravilha. Bom dia, Luciana. Bom dia, doutor Fernando. Sempre quis fazer perguntas aqui
Cuidado com as minhas, hein? Eu agora já queria entender que tipo de mecanismo, o senhor falou em ousadia, né? Quem pratica esses esportes de alto risco de vida mesmo. Que tipo de mecanismo existe no cérebro para as pessoas terem essa vontade, principalmente os jovens, de continuarem correndo e praticando esses esportes que, como o senhor disse, por um segundo se vai a vida? Bom, a motivação inicial acaba sendo o controle do que a gente chama medo, né? Então, quando você percebe que você pode ultrapassar essa barreira, lidar com o disparo do sistema límbico, com a questão da adrenalina circulando no seu corpo, e mesmo assim você tem um bom resultado, isso começa então a te motivar. Lenta e progressivamente, com o treino, as pessoas percebem que podem ficar cada vez melhores. E situações como essa, ou esportes como esses, e você pode pegar outros também, como, por exemplo, paraquedismo, a questão dos skates, enfim, escaladas e outras coisas, fazem com que o indivíduo ele tenha uma projeção muito maior. Porque as pessoas admiram, falam, nossa, olha como aquela pessoa faz aquilo, olha que incrível. E isso acaba alimentando esse processo mental. Tendo a segurança através do treino, a pessoa quer ir cada vez além. Então, existe um mecanismo que faz com que a gente consiga diminuir nossa entrada e resposta ao instinto de preservação, e isso faz também com que as outras pessoas passem a nos admirar e dar chancela. Isso é a fórmula para que a gente possa prosseguir, e é isso que acaba fazendo os jovens seguirem nesse caminho tão ousado. Pois é. Olha, ficam aqui então os nossos sentimentos ao Matheus Barbosa, mais um talento do esporte brasileiro e que agora acabou indo embora, mas deixou um legado de amor e dedicação sempre ao esporte e a todos os atletas que ainda participam dele. Agora eu trago um destaque do nosso portal, doutor. O endereço é muito simples, cnnbrasil.com.br. Nos últimos dias, o nosso hermano argentino, o Diego Maradona, passou por uma drenagem no cérebro, foi uma cirurgia na semana passada, e o médico responsável diz que a recuperação que ainda está ocorrendo tem sido, nas palavras do médico, incrível. Então, uma ótima notícia. Ele está internado desde terça-feira após a formação de um coágulo de sangue no cérebro. Eu que já quero fazer uma pergunta para o doutor Fernando Gomes, não posso perguntar antes de perguntar outra coisa. Trouxeste um cérebro, doutor? Exato. Trouxe aqui um modelo do que é um cérebro humano com os seus dois hemisférios. E aqui a gente tem o lobo frontal direito e esquerdo, que a gente tanto fala, para explicar essa cirurgia que o Maradona passou. Então, o que aconteceu exatamente? O que fizeram no cérebro dele? Então, existem diversos pontos dentro da caixa craniana que pode se acumular um coágulo sanguíneo. Então, ele pode estar entre o osso e as meninges, e a gente chama de hematoma extradural, está para fora. Hematoma subdural, quando ele está entre a meninge, que envolve todo o sistema nervoso, e o próprio cérebro, que é o caso do que foi descrito através da cirurgia do Maradona. A meninge é o quê, doutor? A meninge é uma membrana, como se fosse um saco plástico poderoso, que envolve todo o sistema nervoso central e é encontrada depois do osso. Então, a gente tem o crânio, essa membrana, esse saco, na verdade, um líquido depois e o cérebro propriamente dito. Então, o que acontece é que existem veias que se projetam da região da superfície do cérebro para a questão de veias que estão próximas do crânio. Se existe um movimento em que essas veias rompem, esse sangue ele fica espalhado entre o próprio cérebro, fora do próprio cérebro e a dura mater. Ele se organiza, forma o que a gente chama de hematoma subdural crônico. E ele começa, então, a comprimir o cérebro de dentro para fora, conforme os dias passam. Então, vai criando uma pressão na parte de dentro para fora do cérebro, é isso? Exato. E ele tem um formato quase como se fosse uma meia-lua, porque ele encontra a resistência do osso, ele não consegue progredir para fora, e ele encontra a resistência do cérebro, que é mais mole e flexível, e ele começa, então, a comprimir o cérebro de dentro para fora. E o que acontece? O cérebro sendo comprimido, o fluxo sanguíneo cerebral não chega de forma adequada. Então, os neurônios deixam de funcionar de forma adequada e a gente pode imaginar o que acontece. Então, fraqueza, alteração da sensibilidade, alteração do comportamento, se a região anterior for mais acometida, alteração da visão, se a região posterior do lobo occipital for mais acometida, alteração da memória, se for a região do lobo temporal. Nossa. E o procedimento funciona de que maneira? Sob anestesia, o paciente é submetido a um pequeno orifício no crânio e, então, através de um pequeno buraco, uma pequena abertura, faz-se a abertura da dura mater e esse coágulo é atingido. Como ele está sob pressão, naturalmente ele sai, ele drena para fora, é feito um processo de lavagem para que as proteínas, debris e coágulos sejam totalmente removidos e depois do procedimento, lento e progressivamente, esse cérebro ele vai tendo condição de se reexpandir,
receber sangue novamente e aqueles neurônios que não estavam funcionando bem, mas não estavam mortos, pelo menos ainda, porque você fez o diagnóstico e o tratamento, Sim. eles voltam a funcionar. E é o que a gente está observando, o que é dito que ele tem uma boa recuperação e está melhorando, porque isso acontece. E é extremamente satisfatório quando a gente faz uma cirurgia neurológica no paciente e a gente observa a melhora. Olha, eu não sei você, mas eu fico boquiaberta com esse tipo de explicação e a gente poder ter aqui todas essas palavras, doutor. O senhor estava falando sobre uma pressão que vai causando de dentro para fora. Essa pressão seria mais perto da superfície ou é lá de dentro mesmo? No caso dessa descrição do hematoma subdural crônico, é de fora para dentro, então é mais perto da superfície. Mais Por exemplo, aqui perto de cima, isso, então. em volta dessa região. Certo. E na convexidade, que é a parte lateral. Porque aqui, olha, você pode imaginar, o que a gente está vendo nessa imagem equivale a isso aqui, concorda? Um hemisfério cerebral Sim. esquerdo. Mas não é nessa região, é na região de fora, da convexidade, ou do lado direito, ou então do lado esquerdo. Isso tem alguma coisa a ver com AVC? Eu lembro que semana passada, quando o senhor estava explicando a respeito de AVC, o senhor nos trouxe 2 tipos e que em um deles poderia haver o rompimento de uma veia, certo? E que esse sangue saísse para o cérebro. Tem alguma relação ou não com o problema do Maradona? Quando a gente fala de um acidente vascular cerebral hemorrágico, que é aquele que não é que entupiu o vaso e não chega ao sangue, é aquele que rompeu um vaso e houve extravasamento de sangue. O extravasamento acontece dentro do cérebro propriamente dito, que é diferente disso que o Maradona teve. Ah, são 2 casos diferentes. São 2 casos diferentes. Então, o que acontece quando você tem a ruptura de um aneurisma cerebral, você até pode ter sangue no espaço entre a dura mater e o próprio cérebro, mas, via de regra, a gente tem os hematomas, que são por sangramento espontâneo dentro do cérebro propriamente dito, ou então dentro das cavidades que existem dentro do cérebro, que são os chamados ventrículos. Doutor, todas as 150 perguntas que eu tinha, eu vou ter de guardá-las aqui dentro da minha cabeça para um outro episódio, porque o nosso tempo acabou, doutor. Mas obrigada, viu? Mais um dia, são muitas dúvidas, era mais que trouxeste um cérebro, você acha? Eu ia querer perguntar tudo. Obrigada, viu, Fernando? Obrigado a você, um ótimo dia para você e para todos vocês. Muito bem, gente, espero que vocês tenham gostado, assim como nós sempre gostamos dessa conversa. Este foi mais um Correspondente Médico.